Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos falar sobre a nova consola portátil, a Asus ROG Ally X. Acaba de sair no mercado, ou saiu recentemente no mercado. Eu já ando a testá-la há algumas semanas. Se vocês quiserem ler a review completa, podem ver no Subtech. Está lá todos os detalhes técnicos. Eu vou-vos falar um bocadinho da minha experiência, como faço sempre. Como sempre, eu não tenho um setup para vos mostrar ao pormenor. Tem que ser com ela na mão. Pode ser que um dia venha a alterar esta forma de vos mostrar aqui as consolas e alguns periféricos que eu esteja a experimentar. Mas pronto, hoje o quanto é eu falar-vos então desta nova consola. Vocês sabem que eu experimentei o ano passado a versão original, a primeira consola portátil da Asus, a ROG Ally. Esta é a versão X e não se trata de uma segunda geração da consola. Não se trata de uma sequela, digamos assim, apesar de termos quase um ano de diferença entre uma e outra. Normalmente as grandes fabricantes de hardware refrescam anualmente ou quase anualmente os seus computadores portáteis e todos os telemóveis. Esta não é, digamos assim, uma sequela verdadeira, mas é um refresh, digamos assim, da primeira. Eu diria mesmo, esta deveria ser o modelo, esta consola deveria ser o modelo original, deveria ser este modelo, porque está muito melhor, muito superior à primeira branquinha. Esta é a versão exclusiva em preta, muito mais próxima do design, se calhar, do Steam Deck, que é a meca, digamos assim, em que todos querem copiar, aproximar-se da consola da Valve. Temos fabricantes como a Lenovo, com a sua Legion Go, temos esta Asus ROG Ally. Há outras a chegar ao mercado, obviamente, que oportunamente haveremos de falar nelas. E então, Rui, qual é que é as novidades desta consola? Deixem-me que vos diga que esta consola está com um preço de 899€, se não estou em erro, eu penso que sim, que é. Já está no mercado, atenção. E é basicamente todos os aspectos principais que os fãs se queixaram da primeira consola. A Asus olhou para as críticas e até é de louvar que tenham feito esta consola exatamente para responder às críticas do que propriamente bora lá fazer uma consola toda de novo. Pegaram naquela que resultou bem, que a primeira ROG Ally eu próprio testei e gostei bastante da experiência de jogar com ela. Foi a minha primeira portátil PC na altura, e então gostei muito da experiência, mas tinha muitos problemas, nomeadamente sobreaquecimento, que uma pessoa quase que se queimava a tocar no vidro, algo que já não acontece com esta, e obviamente houve outras melhorias, só porque sim a Asus quis fazer. Mantém-se o mesmo chip, já agora na lista de features eles preferem dizer só aquilo que não mudaram em primeiro lugar, que foi então o mesmo processador, o AMD Z1 Extreme, portanto é o mesmo, não temos mais potência em termos de processador, mas e temos também o mesmo ecrã, portanto o mesmo ecrã de 7 polegadas com uma resolução de 1080p, taxa de refrescamento 120 Hz e um pico de brilho de 500 nits. Portanto, isto é tudo igual à primeira versão, não se alterou em relação a ela. Obviamente que em termos estéticos a consola está muito parecida, mas obviamente que foi melhorado um bocadinho aqui a base onde se agarra, portanto os grips onde se agarram está muito mais confortável, ajusta-se melhor à mão, é mais confortável de utilizar em sessões mais longas. Nota-se que é tudo texturado, não sei se consegue passar aqui na imagem. Ok? Botãozinho, tudo foi melhorado. Depois temos então as duas coisas principais que a Asus melhorou em termos de hardware foi a bateria, o dobro, portanto a capacidade de 80 Wh para os 40 que tínhamos na primeira versão, portanto duplicou a bateria. Não significa que a consola duplique, digamos assim, a capacidade de autonomia, e vocês sabem, eu fiz vários testes e tive resultados diferentes a jogar um jogo ou outro, depende de jogo para jogo, depende da utilização que vocês fizerem. Depois depende da qualidade gráfica, a resolução que vocês jogarem. Depende, obviamente, do input de watts que vocês estão a impor, de energia na consola, sobretudo na ventoinha, a trabalhar por mantê-la mais arrefecida. Todas essas coisas vocês podem mexer nas definições. Podem, obviamente, afinar para que ela tenha um melhor desempenho. Eu posso-vos dizer que naquele stress test que eu costumo fazer, que é, vou escolher um jogo e vou ver dos 100% até a bateria acabar. Eu normalmente até faço assim, mais que uma sessão, porque estar seguido, obviamente, nos portáteis, por exemplo, não consigo fazer, mas esta foi flagrante. Depois do jantar, sentei-me no sofá a jogar o Last Descendant, que é um dos jogos mais recentes atuais, a jogar impecavelmente ali, a bater entre 35 e 40 FPS.
Pá, impecável. Foi das melhores experiências que eu tive numa consola portátil a jogar um FPS poderoso, digamos assim, e a bateria durou 2 horas. Portanto, eu fui gravando screenshots da bateria dos 100% aos 50%, passado 1 hora, digamos, e depois de 2 horas ela morreu quase a bater as 2 horas. 1 hora e 59 e qualquer coisa. Fica aqui um detalhe. Obviamente, para esse jogo, porque tem o modem, está sempre a bombar o Wi-Fi, parece que não, é das coisas mais energia gastam numa consola portátil, ou um portátil, ou o que é que seja, num telemóvel. Se vocês desligarem o Wi-Fi vão ter muito mais autonomia. Portanto, jogar em jogos offline, depois fiz outras experiências fui somando, digamos assim, várias utilizações e tive entre estar a ver vídeo no YouTube, estar a navegar um bocadinho na net, estar no Discord a falar com os amigos, e tive uma experiência de quase 4 horas tranquilamente com ela. Portanto, é uma bateria muito mais durável que o primeiro, está muito mais otimizado e, portanto, acho que aqui está de parabéns a ASUS. Acho que é a consola neste momento com uma autonomia melhor, mas é tudo muito relativo, obviamente, como eu disse, à utilização que vocês fizerem da consola. Mais coisas foram atualizadas, importantíssimo. A memória RAM. Portanto, a memória RAM passou de 16, que já era uma besta, para 24 GB de RAM. Tenho certeza que há muitos computadores de gaming que não têm 24 GB de RAM. E, portanto, este carrucho, neste momento, é a consola com mais RAM no mercado. 24 GB de RAM. Ainda por cima, foi alterada a velocidade. Portanto, estamos a falar de uma memória que são as LPDR 5X. A anterior tinha 6400. Deixa-me aqui só comparar, que é para não dizer a género, 6.400 megatransfers e está mais rápida, tem 7.500 megatransfers na memória RAM. Também aumentaram obviamente o storage, tínhamos 512 GB e agora temos 1 TB, portanto era digital, visto que todos os jogos que entram aqui são digitais, seja o Steam, seja o Game Pass, seja qualquer serviço de jogos que vocês tenham, esta consola consegue gravar o dobro, a registrar o dobro dos jogos no seu disco PCI 4 NVMe, portanto de 2280 rotações, portanto o dobro basicamente daquilo que nos ofereceu na geração anterior. Não quero cometer esse erro. Na primeira versão mudou também, como eu disse, o estético para branco, para preto, aumentaram também, melhoraram os ciclos de utilização dos sticks analógicos. Portanto, a ASUS diz que a primeira ROG Ally foi testada com 2 milhões de ciclos e esta consegue fazer 5 milhões de ciclos. Outra coisa que me pareceu uma parvoíce, se bem que hoje em dia raramente usamos o D-pad para jogar, só tinha 4 direções a primeira versão, esta segunda já tem 8 direções. Jogar RPG, jogar jogos de combate, por exemplo, em portátil, nunca percebi porque é que só tinha 4 direções da primeira versão, esta tem 8. Portanto, mais uma correção feita. Os botões foram também melhorados em termos de gatilho, experiência, já não escorregam por todos, eles têm uma rugosidade. Não sei se dá para ver aqui. É muito difícil estar-vos a mostrar assim, eu peço imensa desculpa, mas é a forma que eu tenho é estar a falar com vocês com a consola na mão, mostrar-vos. Eu até posso ligá-la para dar aqui um bocadinho mais de cor, para não dar só o reflexo. E portanto, jogos que eu experimentei aqui tranquilamente, betas do Rivals, portanto, foi uma consola que me serviu para testar bastante jogos online. Joguei então Marvel Rivals, que acabou de ser a beta aberta, jogos de super-heróis de arenas. Joguei ao Metal Slug Awakening também, tranquilamente, mas esse já é um jogo mais simples, de plataformas. Como eu disse, o First Descendant portou-se muito bem, sem eu mexer nas definições. O jogo também está afinadinho, está bem otimizado. Pelo menos pareceu-me em termos de gameplay, das poucas horas que eu joguei. Como eu disse, fiz uma sessão quase 2 horas seguidas. Para vocês terem ideia, quem jogou o First Descendant deu-me para apanhar o primeiro ou o segundo Descent, que foi a Bunny, todos os componentes. Portanto, ainda avancei um bocadinho, até o primeiro grande boss. E então tudo jogado nesta ROG Ally sem qualquer problemas, não tive slowdowns, sempre a bombar. Aliás, a consola só quando chegou à reserva é que apitou, nem sequer. Normalmente estes jogos, se não tivermos ligado à corrente para estar em modo turbo, que é a melhor performance possível, portanto, se estivermos sentados no sofá podemos estar com ela ligada por corrente, façam-no, porque a consola fica automaticamente com mais potência, obviamente, e não vão desgastar a bateria. Mas mesmo sem estar em modo turbo, só alimentado pela bateria, o jogo portou-se muito, muito bem. E joguei por fim o Concorde, também joguei a beta, que é outro jogo multiplayer. Portanto, jogos que se portaram bastante bem nesta consola portátil. Eu lembro-me da primeira ter jogado jogos como o Spider-Man, o God of War, e tínhamos ali com gráficos 1080p, boa resolução,
30 FPS. Esta tem um bocadinho mais porque a memória também ajuda a otimizar melhor aquilo que mostramos, digamos assim, no ecrã, fluidez. Mais coisas. Outra alteração. Como eu disse, o aquecimento, a ASUS remodelou toda a estrutura térmica da consola, portanto a dissipação está muito mais distribuída e já não há o problema. Havia uma polémica na primeira consola que o calor era tanto que a zona do cartão SD derretia os cartões, ou havia um problema qualquer com os cartões que acontecia. Eles alteraram essa arquitetura, portanto temos aqui a mesma ranhura para o SSD, mas a dissipação, a consola já não aquece, claro que aquece, mas não aquece, não queima como na primeira versão. E depois também uma das diferenças, lá está, para a Legion Go, que tinha 2 USB-C, esta também já tem 2. A primeira versão só tinha uma entrada USB, eles agora meteram aqui 2 entradas USB. Temos aqui ao lado o volume, e depois temos jack para som, botão de power e o cartão de micro SD. Em baixo não temos nada, portanto não é uma consola muito preparada para uma dock session oficial, que não tem. Front speakers stéreos aumentaram a capacidade de volume também dos speakers. O volume sempre foi bom, portanto eu sempre gostei bastante do som. Não vos vou estar a mostrar, não vale a pena estar-vos a mostrar que passa uma ideia errada estar aqui a captar som com o microfone, mas fica com uma ideia que o som é bastante bom da consola. Aliás, estes 2 altifalantes funcionam bastante bem. Como eu disse, foi melhorado o sistema de ventilação. Eles tinham 47 lâminas nas suas ventoinhas, agora tem 77 e há mais ventilação. Eu estou aqui com a consola em cima e estou a sentir um arzinho fresco. Portanto, claro que não estou a fazer esforço, não estou a processar jogos, mas estou a sentir aqui um arzinho no queixo daqui vindo de cima, bastante agradável até, só da consola estar assim ligada, porque está com um arzinho fresco. Portanto, a consola nesse aspecto melhorou bastante. E depois, carregamento rápido, obviamente, bateria é sempre relativa, vocês torram depressa 2 horas, mas a primeira consola só tinha uma capacidade de carregamento a 65 watts, que já é carregamento rápido bem razoável. Esta já tem um carregamento a 100 watts, mas só tem incluído um carregador de 65. Portanto, a consola, vocês têm que fazer por vossa conta um upgrade ao vosso adaptador de corrente para aproveitarem a capacidade de fast charging desta consola para 100 watts. Só o carregador só dá 65, que era o que permitia a primeira, portanto o carregador deve ser o mesmo, mas esta já carrega a 100 watts. E da lista de comparações é isto. Eles têm aqui uma lista muito gira, mais técnica, mas eu vou deixar isso obviamente para desenvolver no texto. Todas as melhoriazinhas ergonómicas. Portanto, esta é uma consola que não é uma revolução em termos de primeiro, é o mesmo design, é o mesmo processador, é o mesmo ecrã. Eu acho que o ecrã é o principal para mim, mas isto vai ficar para outra conversa. Preparem-se que eu vou fazer outro vídeo de comparação direta desta com a Legion Go. Eu sei que esta é mais moderna, tem uma vantagem de ter sido corrigida. A Legion Go seria comparada com a ROG Ally. Ainda assim, eu acho que há coisas que uma e outra fazem tão bem que havia de haver uma consola que juntem as duas coisas desta consola. Não é assunto para agora estamos só a falar aqui desta ROG Ally, que é espetacular. Queria-vos também falar da experiência Armoury que a ASUS estreou com esta nova versão. Nós temos aqui um menu muito interessante. Todas estas consolas têm acessos rápidos em que vocês podem mudar, podem ter diagnóstico. Isso eu tenho sempre ligado a percentagem da bateria, os FPS que a consola me está a debitar, os watts da potência. Vocês podem alterar isto aqui tudo. Portanto, eu estou neste momento em modo performance. Nós podemos mudar isto para turbo, para 25 watts, ou então para o silent, que é só 13. Portanto, eu tenho isto mais ou menos no meio performance. Temos aqui então a capacidade de ligar o Super Sample da AMD, portanto aquela capacidade da AMD de fazer o upscaling gráfico. Portanto, várias opções que vocês têm aqui, mas queria-vos dizer que há um botão chamado Armoury, em que vocês têm acesso a várias coisas. Não vos vou estar aqui a massacrar com o menu, mas basicamente é a interface que a ASUS fez para substituir a necessidade de ir ao Windows. Isto sendo uma consola, nós temos que usá-la como uma consola, mas sem termos um software, um layer de software, neste caso, no caso da ASUS, a Lenovo também tem uma solução própria, faz com que nós tenhamos que ir no Windows. E este ecrã é bastante pequenino em relação
em relação ao novo, por exemplo, mas é muito pequenino para o Windows 11. É uma das coisas que a Microsoft tem que trabalhar e tem que perceber que este mercado existe e está a crescer, que as consolas portáteis estão a ser cada vez mais procuradas, e eles têm que inventar um Windows. Não é inventar um Windows como se fazia antigamente, a separação do Windows para PC e Windows para telemóveis, por exemplo. O Windows é o mesmo, mas eles têm que ter noção que estamos em que tamanho de ecrã, em que estamos a trabalhar numa consola. Então eles têm que fazer aquilo que a Valve fez com o Steam modo consola, e basicamente transforma-se tudo ecrãs ícones maiores, menos para utilizar com os analógicos e com o D-pad, por exemplo. É muito mais fácil a navegação sem estar a tocar. Aqui, o que é que acontece? Quando estamos no Windows, andamos a tocar em coisas que não devemos, e para escrever com o teclado virtual, epá, é uma seca. E então, o Armoury faz exatamente esse trabalho, que é podermos ir diretamente ao menu, ter aqui, ele vai identificar os jogos que estão instalados. Tem aqui jogos como o Lies of P que eu quero experimentar ainda. O Flintlock, também experimentei Flintlock, também funcionou bastante bem. Portanto, uma espécie de um Souls-like light de ação na terceira pessoa. Também joguei aqui, já me tinha esquecido desse. Mas isto para vos dizer então que, além de ter a loja, além de ter a vossa biblioteca de jogos instalados, vocês podem só navegar aqui sem irem ao Windows, podem instalar, associar as lojas, quais são as vossas lojas, plataformas de jogos. Olhem só, dá para fazer o login, Steam, Game Pass, Ubisoft Connect, o GOG, Electronic Arts App, e portanto vocês podem fazer isto. Mas a ASUS não anda a dormir, e nós sabemos que um dos segredos do Steam Deck é a capacidade de os utilizadores partilharem as suas otimizações, os seus ficheiros de configurações dos jogos individualmente. E isso passa a ser possível. A ASUS criou também um sistema de vocês afinarem um jogo, gravam o vosso setting, podem partilhar com amigos, podem exportar, podem importar as vossas configurações de um amigo que otimizou o jogo de tal forma para correr aqui, e vocês não estão para se chatear ou não têm conhecimentos para isso. Então é só irem à comunidade, sacar o ficheiro, e portanto são coisas muito importantes. Obviamente o Steam destaca-se por causa disso, e a ASUS também neste momento está a fazer exatamente a mesma coisa. Depois temos aqui uma série de... podem fazer as atualizações ao firmware ao firmware e à BIOS da consola a partir do Armoury Core, daqui do software deles, sem terem que andar a navegar do Windows. Eu acho que isso é bastante interessante. Portanto, General, estão a ver aqui personalização, podem personalizar as luzes, RGB aqui do lado, portanto, a velocidade das ventoinhas, enfim, podem fazer uma série de coisas. Podem ver aqui os specs da consola muito rapidamente. O reflexo de luz não ajuda. Eu prometo que no futuro penso num setup em que eu possa filmar a câmara, as consolas ou as coisas de outra forma. Portanto, podem ver aqui a gestão do storage da consola de forma muito simples. E portanto, é isto, malta. ROG Ally X, esta é a consola que deveria sair de origem. Esqueçam agora a primeira, e esta é que é a referência da ASUS. Não é uma consola barata, 899 euros. Acho que a outra vai se manter, a anterior a um preço mais acessível, mas obviamente vocês estão a levar um produto inferior. Este é a consola mais poderosa neste momento no mercado. Ok? Gostei muito da experiência de trabalhar com ela. Obviamente tenho outras coisas a dizer em termos de comparação, mas acho que vou deixar isso para outro vídeo, para termos tema para outro vídeo de comparação direta. E eu digo-vos o que é que eu gostei mais desta, o que é que eu gosto mais da Lenovo. Como vocês sabem, eu tenho aqui a Lenovo também, a Legion Go. Então espero que vocês tenham gostado. Eu acho que não me estou a esquecer de nada. Gostava muito de falar tudo o que eu tinha aqui em termos de notas, mas a ASUS mandou-me aqui uma lista bem porreira de features. Eu acho que as disse todas. Não se esqueçam, passem no Subtech depois para lerem a análise completa. Nos comentários ou no Discord, falem comigo. Aqui nos comentários, que é para toda a gente ver. Se tiverem alguma pergunta adicional que não tenha esquecido agora de falar, alguma dúvida, ainda vou testar mais alguns jogos, portanto já não fica aqui registado no vídeo, mas tenho andado a experimentar. Ainda não houve nenhum jogo que eu dissesse epá, não achei piada nenhuma jogá-lo. Todos a funcionarem muito bem nesta consola, e portanto parabéns ASUS, mais uma consola potente. E mais importante que a ASUS é a existência destas consolas, que eu acho que mais um ano, 2 anos, mais marcas vão introduzir no mercado, e todos nós vamos ter uma consola destas connosco. Vai ser uma espécie de Switch. Toda a gente tem, toda a gente se encontra na rua com as consolas. Enfim,
estou a divagar um bocadinho para dizer que estou deliciado com esta fase da indústria, que é termos consolas portáteis compatíveis com tudo o que é jogos de PC. E, portanto, esta é mais uma contribuição para o mercado. Muito bom saber que a Asus teve bons resultados da primeira consola, significando a melhoria. Muito provavelmente já estará a fazer a ROG Ally 2 e por aí adiante. As outras fabricantes também estão de olho na indústria e vão lançar consolas semelhantes. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar um like para apoiar este vídeo. E vemos no próximo. Grande abraço.